Ora, muito bem, Ora, cá então estamos nós. cá estamos nós e, como sempre, eu até costumo sempre lembrar, quem está aí desse lado, se você, porventura, é alguém também que é um artesão, um artista plástico, pintor, escultor, trabalha em azulejaria, o que for, não hesite, também envie-nos a sua, vamos dizer assim, sua candidatura para vir a este programa. Ora, muito bem, por que não? É verdade. Através nós da queremos. mensagem privada na nossa caixa de mensagens da página do Facebook, teremos todo o gosto em vos receber. É verdade. E nós chegamos até ao Rui Carruço e vamos então apresentá-lo. Olá, Rui, bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, Rui. Sejas bem-vindo aqui no nosto programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite também. Obrigada por cima, por ter dois aceito. entrevistadores tão simpáticos e Ai, bem dispostos muito logo pela manhã. Isto é para ver se a gente acorda. Porque Pois, faz às parte, vezes, faz às parte. vezes. É o ligar a ficha, é o power Faz on. parte. Eu é que agradeço o convite. Uma vez mais, obrigado. Rui, Muito bem. antes de mais, é uma das minhas paixões, a pintura, e você tem aí, só vi ainda esse aí ao vivo, mas Este quadro. é Obrigado. um espetáculo, realmente. Obrigado. Está de parabéns. Depois nós estivemos a falar um Exatamente. bocadinho, já sei que pinta também, não é? Já pintei, agora estou um bocado preguiçoso. Portanto, quem já pinta e quem conhece o outro lado da pintura aprecia sempre de outra forma o que os outros fazem e as coisas, se calhar, de Sem modo dúvida. geral até, não é? Claro, claro. Eu acho muito giro. Não sei se você se este é o seu estilo, sinceramente. Não, eu não- propus trazer um quadro, Ok. de certa forma, para também mostrar aqui ao vivo, enfim, aquilo que estou a fazer. Este é um dos mais recentes. Portanto, isto é, digamos que uma homenagem ao Fernando Pessoa e, portanto, não sei se consegue se ver bem ou não, mas basicamente aparece aqui. Perfeitamente. Ele aparece aqui desfragmentado, e com vários Completamente. gostos. Ao fim e ao cabo, ele também tinha, como vocês sabem, aqueles heterónimos todos e, portanto, Pois. para além de ser só o Fernando Pessoa, tem aqui aquela mensagem e aquela intenção, não é? De tentar mostrar Está um muito bocadinho engraçado, o que é que está muito associado a ele. engraçado. E depois, dentro do que eu faço, isto é, digamos que um exemplo, porque é meio figurativo, meio abstrato. Sim, porque vê-se perfeitamente quem é que lá está. Quem é sem se ver, Nem é não é? preciso dizer É um quem é. falso realismo, se quiserem, não é? É Portanto, vê-se sem se ver, não é? E, portanto, aquilo que eu normalmente faço anda muito neste registro, não é? E Portanto, aí- Rui, uma pergunta. Você, antes de pintar este quadro, você idealizou o que é que ia fazer? Ou começou assim do nada? Ou pensou só na figura? Hoje vou pintar o Fernando, mas pensou logo como é que o ia subdividir? Não, este assim, quadro, partilhando aqui um bocadinho convosco até o processo criativo dele, eu estava a fazer um quadro grande, que já está feito, que é do Sr. Amadeu de Sousa Cardoso, porque este ano vai celebrar o centenário da morte dele, do falecimento dele, e vai ser feita uma exposição no Museu de Espinho, onde eu fui convidado também, e portanto alguns artistas vão homenageá-lo. E então é uma tela muito grande. E então está mais ou menos feita dentro deste registro, mas eu ali, mais ou menos a meio, fiquei com dúvidas se devia introduzir ali algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, este quadro, se conseguirem ver, ele tem folha de ouro também. Portanto, estes dourados que vocês veem aqui é folha de ouro. E eu fiquei ali com dúvidas de se devia fazer ou não. E como era uma tela muito grande, não queria estar ali a fazer esse investimento para depois não Pois, gostar pois. e reajustar, eu não sei o quê, e eu lembrei-me de fazer um pequenino, tipo um ensaio, Pois. que pudesse fazer essa experiência. Então lembrei-me de fazer um Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, para quem já desenhou o Fernando Pessoa e para quem pinta e já pintou um Fernando Pessoa, sabe que é uma figura relativamente rápida e simples de fazer, porque é muito, digamos, tem elementos muito representativos dele. O bigode, o chapéu, os óculos, e portanto consegue fazer assim uma coisa rápida. sim. E então fiz o Fernando Pessoa no mesmo registro para poder fazer experiências nele. Não é? E então cá está a experiência cor, que eu acabei por gostar nele. E deixou de ser um estudo para ser um quadro definitivo. Às vezes isso acontece, não é? Claro, Como diz a lei de Murphy, não é? Acabei de não pôr a folha de ouro no outro, mas este ficou a dar. Pronto. Então, É mas assim. afinal Mas isso gostou, ficou não? muito giro. Neste, mas concluí que para o outro não fazia sentido. Mas aproveitei ideias deste para o outro. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm ideia, digo eu, porque às vezes perguntam-me nas exposições ou quando falam comigo, que cada quadro, digamos que é uma coisa isolada ou tem um processo isolado, mas não é, quer dizer, é uma acumulação, pelo menos na minha perspectiva, de conhecimento, não é? Nós descobrimos coisas em alguns quadros que depois aproveitamos para outros, Boa. até podemos rejeitar, mas depois lembramos e aproveitamos para outros que vamos fazer, e portanto há um fio condutor. Sim, e vamos experimentando, Resultados, não é? E vamos vendo os estilos e depois quando chegamos àquele quadro, epá, este é o meu estilo. Exato. E depois aí já Eu não acho que surge queremos sair naturalmente. muito daquilo. não é? Eu também dou aulas de pintura. Tenho uma ateliê também, portanto, para além de pintar, dou aulas no ateliê. E quem quer levar a pintura um bocadinho mais a sério tem muito essa preocupação. É para quer ter um estilo próprio, quer ter um estilo Pois, próprio. pois, mas até Não quer ser chegar ao mais estilo um. próprio. Acontece por vezes, naturalmente, Nós não é? andamos a patinar um bocado, não? Mas Ter pessoas certas surge a descobrir, naturalmente, não? em qualquer qualidade, vocês como apresentadores, surge naturalmente, têm que ser vocês próprios e, portanto, Sim. definem acabam por se definir como é que são na vossa profissão, Claro. não é? Deixar as coisas Muito andar. bem. Quando se pensa muito nisso, este é o meu entendimento.
acaba-se por muito introduzir, maquinal, uma coisa introduzir muito- ali algum Sim. ruído, algumas Fictícia, entropias assim, que não uma são coisa- normais, Eu naturais. detesto colar-me a seja quem for e penso, Nós vou temos fazer sempre assim influências, como claro, mas temos sempre influências, Sim, sem dúvida. claro, temos sempre influências, temos referências, Sim, mas depois sim, temos sim. a nossa essência. René que Magritte, para mim, por era exemplo, a minha não é? grande influência. Há de ter uma influência e depois. Seguir uma linha. É. E depois E criar a sermos nossa sinceros própria... e genuínos connosco É próprios verdade. e, portanto, aquilo depois surge sempre natural, de forma natural, não é? Até porque há pessoas que gostam mais de pintar mais tipo figuras, outras gostam mais para ir para a onda surrealista. Ou paisagem, ou sim, coisas sim, mortas. cada pessoa tem o verdade. seu próprio cunho e gosta de dar o seu toque especial à sua É a maneira. sua sensibilidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ou pelas cores, ou pelo desenho, ou pelo, enfim, pela técnica, não é? Hoje fala-se muito da street art, não é? Arte de rua, não é? Sim, sim, Pintura, sim. escultura, Também enfim, tem o seu há espaço. tantas E tudo tem o seu vertentes, não é? valor, claro. Claro. E, E há Rui, quantos anos é que o Rui Eu ia pinta? fazer a mesma pergunta. Assim, a expor de um modo mais profissional, se vocês quiserem, 20 anos, sensivelmente. Uau! Aliás, sensivelmente não, este ano faz 20, portanto foi 98, Parabéns. salvo erro. 2 décadas. Uau. É verdade, Nossa. o tempo voa. Já perdeste, Fazer estas perguntas é que eu... já perdeste Mas a fazer quantos contas de quadros é que cabeça. fizeste? Eu, mais ou menos a meio do percurso, tentei organizar-me e fazer mais ou menos o registro de tudo, até porque convém, não é? Porque volta e meia temos que fazer uns livros, uns catálogos, ou umas retrospectivas e temos que ter. Portanto, não sei o número, mas tenho lá tudo. Às vezes já assusta, não? Não, porque é assim, muitas vezes não há só quadros propriamente ditos, há estudos, há aguarelas, há guaches, há colagens, há um conjunto de coisas associadas sim, que fazemos, às vezes como estudos para aqui, que poderão contar Usas também. muitas técnicas. Por exemplo, Qual é este é a tua técnica mista, este, por exemplo, é só acrílico e tem folha de ouro, mas muitas vezes misturo o pastel de óleo, há pouco estávamos a falar, sim. pastel de óleo também, posso misturar e, portanto, aí, bom, lá está, pode haver técnica mista, não é? Claro. Varia um bocadinho em função daquilo que eu quero fazer, não é? E você pinta sempre só em tela ou pinta também em murais e em outras superfícies? Quase sempre tela, quase sempre tela. Mesmo essa- que sejam coisas grandes. Grandes. Essa que estava a dizer que grande, qual era a Amadeu dimensão? Sousa Cardoso. Esse deve ter 2 metros de altura por 1,70 de largura. Mas, por exemplo, este sábado vou inaugurar 2 painéis com a Câmara Municipal É mais de ou Porto menos Alegre. ali o tamanho do Marco. É mais- Exato. mais ou menos. Tem que ser alto. Exato. Ele nem está a ouvir. Este sábado vou inaugurar 2 painéis com a Câmara Municipal de Porto Alegre. E cada um tem mais ou menos esse tamanho, portanto, os dois juntos é uma coisa grande. Há, portanto, 2 metros de altura, mas neste caso por 3 de largura. Conta a história de Porto Alegre, tem piada, acho que o quadro tem que piada. giro. E foi encomendado. Não foi encomendado. Eu fui convidado para fazer uma exposição individual lá, acabou por ter piada. Eu visitei previamente Porto Alegre, gostei imenso da cidade e andei lá com a Presidente da Câmara e ela contou uma história, portanto, fiquei ali um bocadinho influenciado e contagiado por aquilo tudo e depois resolvi fazer um painel para participar nessa exposição. E depois a Câmara gostou imenso do painel e acabou por ficar com o painel. Portanto, Que olha, giro. era aquilo que estávamos a falar. Às vezes as coisas acabam... Pois, fluem. Fluem. Se eu tivesse, com certeza, tido a encomenda, não estou a dizer ia- que tivesse corrido pois. mal, mas Não o ia resultado sair se tão calhar bem. era outro, entendem? Às vezes é sim, assim, sim, não é? É verdade, Às vezes é é assim, verdade. não é? E como é que idealizou esse painel? Foi buscar a história? Fiz alguma fotografias? pesquisa, juntei à informação que já tinha e, portanto, fui pesquisar e, portanto, ele tem, desde o ponto de vista estético, se vocês quiserem, aparecem os 7 conventos, porque Porto Alegre, por exemplo, eu não sabia, mas é a capital dos conventos, portanto, há muitos conventos, dos jesuítas, dos franciscanos, portanto, aquelas histórias todas. Para além de algumas lendas, também havia, para além do símbolo de Porto Alegre, portanto, aqueles símbolos que as capitais de distrito têm todas e as câmaras têm todas, portanto, foi ali quase uma mistura de simbologia Ok. e, portanto, o quadro tem quase uma memória descritiva para... Da região. É imenso, é super rico, tem muito detalhe, não é? Não admira Eu que eles acho que- tenham gostado. Pois. E eles tiveram uma ideia ótima, porque eles querem colocar o painel, portanto, ele vai ser inaugurado na Câmara, mas na parte de atendimento ao público, portanto, onde as pessoas vão lá, portanto, Circulam. utilizar o serviço e, portanto, vão ter a oportunidade, muitas vezes têm que esperar, não é? Como a gente sabe há algum tempo. E, portanto, vão ter a oportunidade depois também ver, não é? Ai, com certeza. Portanto, acho que é giro, Ficam não é? ali entretidas com os detalhes do quadro, não é? A É o que eu acho, deliciarem-se. é o que eu acho. de- E até a conhecer um bocadinho melhor Porto Alegre. Muitas vezes Com as pessoas que certeza. moram lá não sabem, não é? É verdade, às vezes é assim, acontece não é? imensas vezes. É verdade.
Às vezes nós estamos numa rua e até mesmo o nome da rua. O nome da rua é alguém que morou na terra, Exato. que fez não sei o Exato. quê. Mas quem, Eu não sei quem é o homem, o nome da minha rua, não sei quem é Agora o umas homem. placas já começam a ter o cuidado de pôr político, Pois, pelo arquiteto. menos alguma coisa, não é? fadista. Ali uma pista. Sim, 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 Exato. sim. Qualquer dia temos a rua Rui Carruço. Olha, És de onde, Rui? Eu sou do Eiras e naturalmente aqui e atualmente moro em Belém. Belém ajuda. Então, E o já ateliê é sabe, no Restelo. O ateliê que eu pintei no Restelo. presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Não se atenção, esqueça. atenção, se esqueça Rua do Rui Rui. Carruço. Agora tem que ser mais de Lisboa, que agora já estou mais próximo. Mais para Lisboa. Está bem, sim, senhor. E tens alguma das tuas obras expostas assim em espaços públicos por estas bandas? Aqui perto tenho duas, por exemplo, sei lá, no Hotel do Carmo. Aqui, olha, são importantes pessoas também, curiosamente, uma exposição que fiquei lá e depois acabaram por adquirir, não só esses dois, mas esses dois estou-me a lembrar em particular. Depois pode-se encontrar em algumas galerias também, sei lá, estou representado na CNAP, que é uma galeria em Telheiras. Agora, dia 22, vou estar no Casino Estoril, portanto não é próprio, mas é que acaba por ser aqui perto também. Portanto, digamos que, pronto, quando se começa a pintar e depois quando se começa a expor, andamos sempre a saltitar assim um bocadinho por todo lado, não é? Claro. E no teu ateliê, dás workshops, como é que funciona? Portanto, do workshops ao curso de pintura. Portanto, entenda-se como um curso uma coisa mais permanente no tempo, não é? Portanto, temos desde alunos que querem ter uma experiência e fazem um workshop, pintar um quadro e, portanto, perceber ali um bocadinho como é que é. Até temos alunos lá que já estamos a preparar, que já começam a fazer exposições e, portanto, já querem levar isto um bocadinho mais a sério. Portanto, há um bocadinho assim de E é aqui em Lisboa? Transversal. É no Restelo. É no Restelo. É no Restelo. É no Restelo. E são convidados, E naturalmente. os teus alunos são de que idades até que É idades? muito heterogéneo. Sei lá, a minha aluna mais nova deve ter 13 anos, 14 anos. A capacidade de concentração já começa a ser suficiente para estarmos ali há algum tempo, não é? Porque quando que são muito engraçado. pequeninos, às vezes fazemos pontualmente. Pois, Mas fazem-se lá uns mas rabiscos. mas tipo um dia, uma manhã, assim, uma coisa mais circunscrita no tempo. E depois temos todas as idades, entre aspas, sem limite, não é? Sem limite, não. Qual Eu foi a ainda- tua obra assim que mais Marcou? desafiante? É um bocado difícil, porque eu, como dizia há pouco, elas estão todas interligadas. Há sempre umas, se vocês virem a obra, eu acho que qualquer artista, há sempre um fio condutor, não é? Quase desde o primeiro quadro até ao último. Mas depois há ali algumas que marcam ali algumas mudanças na fase do estilo, na paleta de cores, e portanto eu não tenho sequer propriamente uma. Tenho ali algumas que, por exemplo, não este, o Amadeu, mas este estilo já marca um bocadinho, um passo relativamente àquilo que eu fazia. Há aqui algumas diferenças. E as cores que tu escolhes têm a ver com o teu estado de espírito do dia ou têm a ver com, com tema. aquilo que tu estás a pensar? É difícil responder a essa pergunta, talvez, mas se for pode ser É subconsciente. espontâneo. Normalmente já tenho uma paleta, não é pré-definida, enfim, em função daquilo que vou pintar, depois adequo. Mas como não sou, digamos assim, um pintor realista ou que siga muito a realidade, acabo por poder dar mais asa à minha imaginação e, portanto, conseguir condicionar as cores aqui do fundo, àquilo que eu quero, não é? Mas eu acredito que seja um processo um bocadinho subconsciente e possa ter a ver com o nosso estado de espírito. Mas há aqui alguma ciência, sei lá, por exemplo, se o Fernando Pessoa, como vocês o veem aqui, tem aqui alguns tons aproximados a laranjas, algumas sugestões de tons de pele, que por definição são quentes, não é? São cores quentes. Sei lá, o fundo aqui aparece azul para contrastar em termos de temperatura, porque é uma cor fria e, portanto, o laranja e o azul sobressair. acabam por se dar bem na medida em que são complementares e se contrastam e, portanto, oferecem assim algum contraste entre eles. Portanto, digamos que há uma parte, eu acho que tem a ver com a sensibilidade e é um bocado intuitiva, e aí pode ter a ver com o estado de espírito, com essa coisa toda, mas depois há outra parte que eu acho que tem que haver sempre também um bocadinho mais racional, se vocês quiserem, que é no sentido depois de afinar algumas coisas. Não sei se estou a fazer entender, Sim, não é? sim. Não é? E Portanto, já acho te que acaba. aconteceu? Chegaste, estás a pintar e chegar no final e mandares com o balde de tinta contra a tela? Muita gente pergunta isso. Isso normalmente acontece a meio, não é no fim. Sério, eu não estou a gostar disto. Pronto, esquece. Normalmente vou começar acontece outra no coisa. meio. Eu acho que isto é individual para cada artista, com certeza, e não há de ser só na pintura. Mas eu acho que aprendemos a viver com isso. Quando começamos a pintar... Nem tudo sai certo, é natural. mas pelo menos na pintura ou num quadro, eu costumo dizer que não é o quadro está mau, é não está acabado ainda. Há qualquer coisa que eu lhe tenho que fazer para o melhorar.